Convidamos o nosso amigo capitão da PMDF, Bruno César Prado Soares, né, para fazer uma apresentação para nós sobre a permanência das polícias militares nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Infelizmente, aqui não temos os dados técnicos, né, então eu cometi a falha de não falar da formação acadêmica dos dois palestrantes anteriores, até por não ter essa informação aqui. Agradeço, peço desculpas, mas já agradeço porque os senhores mesmo se apresentaram, mas no caso do Prado, por ser um amigo, está mais fácil, né? Prado é capitão da PMDF, mestre em ciência política e doutorando em Direito aqui na Universidade de Brasília, né? Está no primeiro ano de doutorado, não é isso, Prado? Finalizando. Boa tarde. Bom, a palestra foi feita para... Desculpa. A palestra foi feita para abrir, né? Ela foi colocada dentro da parte de História da Polícia, História das Organizações Policiais, só que foi colocado junto, depois a organização do evento colocou dentro da parte de ambiental. Então, eu fiz umas alterações à palestra para que ela iniciasse pelo fim e terminasse pelo meio. Talvez ela perca um pouco o sentido nesse processo, mas a gente tenta abarcar o máximo possível daquilo que foi questionado. O trabalho ele foi feito dentro de uma disciplina, no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, de curso de doutorado, igual o Ferreira falou, e que era sobre os 30 anos da Constituição. Então, a gente retornou aos processos da Constituinte para verificar quais foram as razões que permitiram que a Polícia Militar permanecesse na Constituição em 88. Então, a gente tem um processo longo, que inicia em 1985, com a convocação da Comissão Afonso Arinos, e com um projeto chamado Sistema Nacional de Segurança Pública, que era do ministro da Justiça, Ibrahim Abiaquel. Esses dois projetos, eles assustaram e deixaram as polícias muito apreensivas na época, porque eles tiraram das polícias militares de quase todas as funções. As polícias militares foram reduzidas a quase... Os policiais da época, na documentação, eles falam que a polícia militar seria reduzida à tropa de choque. A polícia militar não faria mais nada. A polícia militar seria extinta, aquilo era um caminho para que não houvesse mais polícia militar. Esse aqui que a gente colocou no slide é o texto que foi aprovado pela Comissão Afonso Arinos. Então, esse texto que foi apresentado pela comissão ao presidente José Sarney à época, ele colocava que a Polícia Civil fosse responsável por todo o policiamento e que não havendo capacidade operacional das polícias civis, o governo poderia ter polícias militares. A outra proposta ela ia no mesmo sentido. Isso fez com que as polícias militares se mobilizassem para a Constituinte, se juntassem e fossem até o local, né? Fossem até o Congresso. Só que aí, aqui a parte do final, quando a gente pega toda a documentação, as polícias militares elas não corriam risco real de ser extintas. Tá certo? Você tem um trabalho, você tem muitos constituintes falando das polícias militares, constituintes agradecem a presença das polícias militares, constituintes eles se lembram das polícias militares na infância deles. Eles falam, a polícia militar não é antidemocrática. Eu lembro da polícia militar na minha infância. A minha primeira lembrança de alguém para aplicar a lei era um policial militar, onde eu morava, no interior de Minas Gerais. Então, os constituintes, eles falam sobre a polícia militar, eles lembram de processos antigos das polícias militares, eles não relacionam a polícia militar ao regime de 64. Você também tem, a documentação ela mostra uma proporção gigante, assim, muito alta, sobre permanência da polícia militar e permanência da nomenclatura polícia militar, que também foi cogitado na Constituinte, se fosse retirado a nomenclatura polícia militar e fosse transformado em forças policiais. Você tem um trabalho da assessoria parlamentar do Exército muito forte também em relação à permanência das polícias militares. Isso é uma questão muito interessante porque alguns trabalhos da década de 90, da parte de História e Ciência Política, quiseram verificar por que o Exército continuou trabalhando com a ordem interna depois da transição. E esses trabalhos, eles batem sempre num documento que o Centro de Comunicação Social do Exército produziu, se chamava Temas Constitucionais. E dentro desses temas constitucionais existiam
tópico específico que era sobre a permanência das polícias militares. Então, a maior parte dos trabalhos que se desenvolvem na parte da ciência política e da história, e do direito também, eles se voltam a esse tema, eles voltam a esses textos, e eles acabam vinculando a permanência das polícias militares no pós-88, única e exclusivamente à atuação da assessoria parlamentar do Exército dentro do Congresso, que era que teve uma grande movimentação. E você também tinha, os constituintes colocaram isso em vários momentos, que se a polícia militar deixasse de existir, seria necessário criar uma guarda nacional, né, a guarda territorial, que eles falam e isso geraria um gasto enorme no momento que o Plano Cruzado 2 estava gerando uma hiperinflação no Brasil. Então, você tem todos esses aspectos que travaram a retirada da polícia militar. Tem mais um aspecto que ele passa pelo texto, que as polícias militares elas eram muito questionadas porque elas matavam, e elas matavam muito à época, né? Você tem uma série de estudos mostrando a quantidade de execuções sumárias praticadas pela polícia militar. Só que mesmo os documentos que mostravam que a polícia militar matava muito, apontava um problema endêmico das polícias civis de tortura. E isso foi trazido pelos constituintes, que um dos problemas que tinha que acabar não eram as polícias militares, mas eram sim as delegacias de polícia, onde as pessoas eram torturadas e mortas. Né? Isso é falado mais de uma vez na Constituinte. Então, não eram só as polícias militares que havia um problema com democracia e continuidade, mas as polícias civis também eram mal lembradas naquele período específico de 87 a 88. Então, durante o trabalho, durante as discussões da Constituinte, é dito sempre das várias e várias funções que a Polícia Militar faz. Para falar que a Polícia Militar não apenas reprime, desvincular a Polícia Militar de 64, desvincular a Polícia Militar do regime, né, que tinha acabado de se encerrar, e os constituintes, os policiais militares em si, eles fazem um trabalho muito grande para mostrar diversas e diversas ações que as polícias militares realizavam e executavam naquele período, né, que não era repressão para eles colocaram isso. Então, os comandantes das polícias militares, vários oficiais das polícias militares vão até a Câmara dos Deputados numa audiência pública e colocam a visão do que a polícia militar faz e o que a polícia militar contribui para a sociedade e por que aquilo deve ser mantido. Né? Entre eles está aí o tenente-coronel Nelson Freire Terra, da Polícia Militar de São Paulo, que depois foi comandante da Polícia Militar daquele estado. O coronel Nelson Freire Terra, ele era mestre em Direito do Estado, na época, pela USP, fazia o doutorado orientado pelo Dalmo de Abreu Dallari, que era uma das referências dentro da Constituinte, sobre direito constitucional. Então, o Nelson Freire Terra, ele traz essa questão da ordem pública como tranquilidade, que a Polícia Militar não faz só repressão, ela preserva a ordem pública, que abarca segurança, salubridade e tranquilidade, além de vários outros aspectos, e coloca um escopo muito amplo de serviço para as polícias utilizarem. Ao final da apresentação do Nelson Freire Terra, do coronel, ele entrega um livro para o Ricardo Fiuza, que era o relator da subcomissão, chama Direito Administrativo da Ordem Pública, organizado pelo Álvaro Lazzarini. E esse livro ele é citado e esses conceitos são repetidos no relatório da subcomissão, que mantém as polícias militares como responsáveis pela preservação da ordem pública. Da mesma forma, o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, ele aponta que as polícias militares elas executam muitas coisas que não se restringem a enfrentamento do crime. Né? Ele aponta o policiamento ambiental, ele aponta o policiamento de trânsito, ele aponta o auxílio a pessoas com deficiência, auxílio a pessoas com problemas, ele vai apontando uma série de situações sociais da Polícia Militar para falar, a Polícia Militar ela não existe para reprimir, a Polícia Militar existe para ajudar a população. Esses argumentos eles são acolhidos pelo relator, e a primeira redação que passa da Polícia Militar é uma redação bem ampla e bem maior do que o que a gente vê hoje no texto de 88. Né? Então, essa aí é a redação que passa da Comissão de Sistematização. Ela coloca a manutenção da ordem pública, ela coloca o poder de polícia dentro do texto e bota também a questão do trânsito, né? E a exclusividade
do policiamento ostensivo para as polícias militares. Então, a Polícia Militar ela chega à votação de plenário com essa redação, com uma redação muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, aquele medo que os policiais militares tinham antes da Constituinte, ele não se reflete no texto que é aprovado na Comissão de Sistematização e que vai ao plenário. Talvez pela mobilização, talvez pelo trabalho exercido, né? Talvez o medo que tenha tido no pré-constituinte tenha ajustado para que as polícias militares pudessem trabalhar essa redação. Essa redação é mudada, a redação aprovada que a gente conhece hoje, né? Que as polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Tem uma entrevista, nesse ponto que se tornou genérico a redação anterior, que era mais específica, tem uma entrevista que o Nelson Jobim, ministro do STF, que foi constituinte, ele concedeu alguns anos atrás, em que ele fala que ele era sempre que havia uma discussão se um artigo podia ser aprovado ou não, ele era chamado a discutir aquele artigo com o presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, e ele falava que ele era solicitado para que tornasse o artigo mais ambíguo, e que a função dele era ir gerando ambiguidades no texto, até que o texto pudesse ser aprovado. E ele termina a entrevista falando, era um trabalho genial, era um negócio genial, né? Então, muito do nosso texto mais ambíguo pode ter sido em relação à dificuldade de aprovação no plenário e o trabalho de gerar ambiguidade que o Nelson Jobim fazia dentro da Constituinte, né, que ele coloca na entrevista. A maior parte dessas situações não estão no resumo expandido, se alguém for procurar nos anais, eles estão no texto que está publicado sobre a Constituinte, o perfil está aí, e com as referências também estão lá. Então, quando se fala que a Polícia Militar, isso não é serviço de polícia, a Polícia Militar devia só ir atrás do crime, devia fazer apenas isso, apenas aquilo, a parte ambiental não é serviço de polícia, trânsito não é serviço de polícia, isso tudo foi pensado, sim, na Constituinte, isso tudo foi colocado, sim, na Constituinte, isso tudo foi, sim, colocado como funções para a Polícia Militar dentro da Constituinte. Então, esse discurso, se for atrás da origem da função da Polícia Militar dentro da Constituinte de 88, esse discurso ele acaba não se sustentando. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Cumpri o tempo aqui. Depois o Ferreira ter que levantar. Depois o Ferreira ficar olhando aqui para mim, eu resolvi falar um pouco mais rápido aqui, né, para o colega não se sentir constrangido. Obrigado. Agradecemos aí, então, a excelente palestra ministrada pelo capitão e de tamanha relevância, né? Então, Prado é um pesquisador que a gente já conhece e sabe da sua capacidade, tanto que está lá na Universidade de Brasília tentando desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, às vezes até nadando contra a corrente, né, Prado? Algumas vezes, mas tentando fazer um trabalho de grande qualidade, né? Nós teríamos um terceiro trabalho, até por isso, apesar de eu parecer que eu sou vilão, né, eu fiquei um pouco mais tranquilo com o tempo, né? Deixei passar um pouco mais do tempo, porque a quarta palestrante não se apresentou no início. Então, teremos agora aproximadamente 10 a 15 minutos para perguntas e posteriormente, a entrega dos certificados. Então, agradecendo novamente aos 3 brilhantes palestrantes, gostaria de convidá-los aqui ao centro, né, do palco, para que possamos abrir aí a perguntas da plateia, como método aí para essa fase. Como temos um público até pequeno, ou o tamanho da auditório é maior, só levantar a mão, a nossa amiga vai levar aí o microfone até a pessoa que quiser perguntar. Por gentileza, identifique a quem se dirige a pergunta e aí a gente vai fazer aí a resposta dentro do tempo necessário, ok? Agradecemos a todos aí a participação, de maneira prévia. Boa tarde, me chamo Luiz Fernando, trabalho no Departamento de Educação da PMDF.
Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, Coronel Eduardo. Existe, dentro das pesquisas que o senhor já realizou, alguma vertente de tentativa de integração do sistema de georreferenciamento para nascentes, áreas de preservação? Já existe alguma conversa dos estados com o INCRA ou com o ICMBio para que isso seja divulgado no georreferenciamento, para que isso chegue nas viaturas, para facilidade do patrulhamento no campo, tanto da Polícia Rural, do policiamento rural, quanto do policiamento de meio ambiente? Olha, dentro das minhas pesquisas e das conversas, mas essas pesquisas não foram materializadas ainda, existem iniciativas individualizadas de cada polícia. Eu sei que, por exemplo, a Polícia do Paraná tem um trabalho importante que está sendo feito junto a produtores rurais, de mapeamento, aproveitando o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, para identificar nascentes. Outro, aqui em Brasília mesmo, o CEPAM, por meio dos batalhões rurais. Eu aproveitei essa semana que eu vim aqui, visitei a Polícia Ambiental de Brasília e de Goiás, fiz uma visita. Então, estão avançando nesse sentido, mas ainda são muito pontuais. E essa integração que você está perguntando sobre o ICMBio, quase não ocorre. Ocorre pontualmente, isoladamente, mas o que eu percebi é que falta alguma coisa para criar esse amálgama, para juntar. E eu só vejo isso partindo, como a gente está numa estrutura federativa, do ente maior para os entes menores. E, infelizmente, a gente não vê isso acontecer, não vê perspectiva disso acontecer. Agora, se as PMs não falarem entre si, isso é muito ruim, porque a gente não vai conseguir dar escala ao volume de trabalho que elas produzem. E, à medida que elas não são vistas, também não são lembradas. E não são lembradas internamente, como eu falei, não são vistas dentro da sua própria instituição, para fora e fora do país ainda, muito pior. Eu não sei se é bem isso que você queria saber, tá? Mas, isoladamente, existem algumas iniciativas nesse sentido. Tá bom? Olá, boa tarde. Eu me chamo Maria, eu sou terapeuta, sou civil, e é uma surpresa ter um militar pesquisando sobre o meio ambiente. E a minha pergunta vai para o senhor, inicialmente, depois eu quero fazer uma para o segundo. Nós, seres humanos, parece que a gente se comporta como um bebê que decide comer a própria placenta, sabendo que vai morrer, mas é algo assim irresistível a forma que a gente trata o planeta hoje. Então, assim, a minha pergunta é: se isso acontece, por quê? Porque falta uma conscientização, as pessoas ainda não despertaram no seu ponto de vista, ou se é uma falta de interesse, se existe algum interesse por trás de quem realmente teria o poder de conscientizar as pessoas, para que houvesse essa mudança da questão ambiental, do cuidado com a nossa casa. Não é uma pergunta fácil, não. A pergunta não foi fácil e a resposta é mais difícil ainda. Ontem, até o professor está aqui, o professor Fábio Veiga, falando da questão da comunicação, as coisas são complexas. Uma das coisas que eu vejo, uma só, dentre várias, é a questão de que não é senso comum quando se trata da questão ambiental. Quando trata a questão ambiental absolutamente pontual, porque você tem uma espécie bandeira, aí vão preservar o mico-leão dourado, vão preservar a onça, quando, na verdade, eles são um elemento importante na cadeia, que serve como bandeira para proteger todos os demais,
Mas tem uma outra coisa que eu acho que está acima disso tudo, que as pessoas não se perceberam que nós temos que proteger o meio ambiente pela nossa própria sobrevivência. Porque, como eu mostrei, o meio ambiente produz serviços que são essenciais à nossa vida. Ninguém produz oxigênio, só a natureza. Ninguém recicla água, só a natureza. Né? Ninguém recicla o material. Então, quando as pessoas talvez passarem a se perceber disso e de outras coisas, passem a encarar a natureza não de uma forma apaixonada, né, e romântica, mas como essencial à nossa qualidade de vida. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Espécies surgiram e foram extintas. Se nós não cuidarmos, nós vamos ser mais uma dessas espécies. Então, isso aí depende da perpetuação da nossa espécie, enquanto seres humanos, enquanto homo sapiens. Eu penso isso. Tá? Mas existem N outros motivos, inclusive econômicos. Tá? Só complementando, eu estava ouvindo uma palestra essa semana e o palestrante dizia exatamente assim: como que o homem pode ter saúde se ele habita um planeta doente? Então, é algo que a gente pode pensar, né? E para o nosso... Espero que não seja tão difícil quanto a dele, né? Assim. Para o Major de São Paulo, essa tendência que mostra, né, esse cuidado com os animais domésticos, eu acho bem importante. Mas, assim, a minha pergunta é: será que não está tendo uma inversão, um cuidado excessivo com os pets e um descuidado com o ser humano? Será que não está tendo uma mudança comportamental, assim, até preocupante, no seu ponto de vista? Não foi tão difícil, porque eu já me enfrentei com esse questionamento. Inclusive, quando nós estávamos criando a subsecretaria, nós nos questionamos o seguinte: é prioridade ou não? Então, nós fizemos o quê? Foi por isso que nós criamos um sistema à parte da Polícia Militar. Nós criamos na Casa Militar. Porque todo o policiamento continuou fazendo, o policiamento ambiental, ele continua atuando, só que agora sem a preocupação de atuar na questão dos animais domésticos. O policial militar, hoje, que atua no policiamento ostensivo, ele não precisa se preocupar mais com a ocorrência de animal doméstico, porque tem agora um serviço especializado e com todo o apoio necessário para isso. O que nós temos que brigar agora é o contrário. A gente pegar essa experiência que nós estamos pegando em São Paulo, essa experiência com os animais domésticos, e tentar levar isso para todos os crimes. Isso que é o ideal agora. Porque esse ciclo completo tem agilizado de tal forma o atendimento das ocorrências, tem dado uma prestação de serviços à sociedade tão eficiente, que as pessoas falam assim: por que todos os crimes não podem ser assim? Por que a polícia não pode chegar aqui e já resolver tudo? Eles estão questionando a gente disso hoje em dia. Então, eu acho que nós temos que pegar a experiência. Primeiro, nós aumentamos o policiamento, nós aumentamos a proteção para a sociedade. Nós não priorizamos nada, nós aumentamos a proteção. O que já era função da Polícia Militar, agora está sendo feito por um órgão especializado, e de forma especializada, com profissionais especializados e treinados para isso. Então, está fazendo bem, porque é treinado para fazer isso. E os outros continuam fazendo o policiamento normal, continuam fazendo as outras ações e podem fazer de forma melhor. Agora, uma coisa nós temos que fazer: temos que melhorar sempre o policiamento. Então, eu tenho pregado, eu tenho conversado bastante com as pessoas no sentido seguinte: o policial tem que chegar na casa da pessoa e tem que atender a ocorrência, tem que fazer todo o registro, tem que já fazer o acionamento do órgão pericial, e a pessoa não tem que fazer mais nada, ela só tem que falar assim: obrigado por terem vindo, e acabou. E depois a polícia investigativa fazer o papel dela de achar o criminoso. Então, aí você consegue priorizar, você consegue melhorar o atendimento. Então, é o que eu tenho respondido para as pessoas dessa forma. Esse policiamento está sendo um ensaio, uma forma nova de fazer polícia.
uma forma mais comunitária, uma forma mais ativa, uma forma onde o policial tem mais responsabilidade para atuar. Então, é isso que a gente quer ver se a gente agora transfere esse know-how para as outras atividades de policiamento, empodera os policiais militares, libera as polícias investigativas para investigar os crimes que são graves mesmo, e aí a gente vai evoluindo num sistema policial mais moderno, mais ágil, menos burocrático, menos cartorário, que é o sistema hoje, que a gente percebe que é totalmente ineficiente. Quem viu esses dias aí na Folha de São Paulo, quem acompanhou, viu que a taxa de solução de crimes da polícia investigativa é de 4%. Ou seja, cada 100 crimes, considerando que todos os crimes sejam notificados, tá? Porque estima-se aí que pelo menos 1/3 dos crimes não são notificados. Então, 100 crimes notificados, 4 são resolvidos só pela Polícia Judiciária. Então, nós precisamos mudar esse sistema. Nós estamos tentando mudar a partir da priorização do policiamento, da especialização dos nossos policiais, do empoderamento dos nossos policiais para que eles sejam mais ativos, mais fortes, tenham mais liderança social, mais liderança na comunidade. Espero que... Boa tarde a todos. Major Jacques, atuo na Diretoria de Recrutamento e Seleção e também um candidato a pesquisador com meu amigo Prado. Minha pergunta vai para você, Prado. As palestras foram muito ricas e eu percebi nos 3 palestrantes a questão da ordem pública permeando nas suas atividades e você veio coroar isso com a sua palestra. Eu gostaria que você falasse um pouco da temática da ordem pública, no seu ponto de vista e dentro da sua pesquisa, em relação a toda essa problemática e, principalmente, quando você demonstra o texto que deveria estar presente no nosso artigo 144 e o que nós temos dessa modificação, o que nós perdemos em relação à ordem pública. Bom, o texto anterior que passou na Comissão de Sistematização, ele trazia já a questão da ordem pública. A maior perda que teve naquele processo foi a retirada explícita da questão de polícia administrativa, né? Isso foi uma perda dentro daquele processo. Mas a própria Constituinte ela não consegue definir o que é ordem pública, né? E vários palestrantes, vários policiais falam, vários constituintes falam sobre isso, porque isso é um processo muito antigo, né? Desde a primeira vez que a ordem pública aparece na Constituição Brasileira, 1891, aparece no artigo 6º, a ordem de tranquilidade. Na Constituinte de 1891 também não discutiram, né? Isso foi um problema sério na época, na Primeira República, que as intervenções eram feitas nos estados e não se sabia exatamente o porquê. Virou uma questão... A literatura da época fala sobre insinceridade, arbítrio, obra... Ele coloca muito negativamente esse termo. Esse termo ele continua depois e continua sem solução, né? E hoje a gente tem algumas pesquisas na UNB que tentam colocar assim, o que é ordem pública para o Supremo, e também encontra nas decisões do Supremo em questão criminal. Aí também encontra uma série de aberturas que não definem o processo. O que é ordem pública num processo civil também não encontra. Então, é um termo que ninguém consegue definir bem. Ele acaba se servindo... Se pegar pela literatura da República Velha, servindo a interesses de ocasião, que eles falavam. E não se sabe se talvez tenha mudado essa situação hoje, mas não dá para precisar com certeza. Então, é um termo muito aberto. O Decreto-Lei 667, ele foi regulamentado depois no 88777, o R200. A regulamentação dele da década de 70, do ano 1970, não trazia conceituação, trazia só manutenção da ordem pública. A conceituação do 88777 ele inicia tentando colocar um caráter jurídico, mas ele termina com algo como bem comum da nação. Então, também continua em aberto. É um termo impreciso e vago e que abrange, talvez, aquilo que se queira abranger dentro dele. Não vejo, dentro de tudo que eu vi, uma definição clara e precisa do que possa ser ordem pública. Está esgotado, mas vamos abrir só para mais uma pergunta, né? Depois só uma última questão ao subsecretário Marco Antônio. Eu só queria saber como funciona, como vocês conseguiram trabalhar dentro da parte gestacional do governo
a questão junto com a vigilância sanitária, que é a parte de zoonoses e tudo, que é uma parte que já existia dentro da estrutura do Estado, e vocês chegaram com uma parte nova, fazendo um conglomerado, trabalhando especificamente com animais domésticos. Quero saber como que ficou essa parte da gestão dentro das secretarias como um todo. Excelente pergunta essa aí, porque lá em São Paulo nós tivemos aprovada uma lei, há uns 2 anos atrás, que ela proibiu totalmente a eutanásia dentro dos estabelecimentos de vigilância sanitária, dentro dos estabelecimentos de controle de zoonoses. Então, antigamente, os depósitos, os CCZs lá de São Paulo, eles faziam a apreensão dos animais, a antiga carrocinha, levava para o CCZ, ficava lá 30, 40 dias. Se ele não fosse requisitado, ele era eutanasiado, então ele morria. Isso foi proibido. Então, os próprios CCZs, eles estavam com um problema sério de superlotação nos seus depósitos. Eles estavam muitos animais nas ruas, muitos animais vagando, e eles não tinham como fazer apreensão porque não tinha para onde levar. Então, esse foi um dos grandes problemas que nós nos deparamos. E é um dos grandes problemas que nós levantamos quando nós começamos a fazer o mapeamento do processo. Porque quando nós fizemos o mapeamento, falamos assim, qual que é o problema central do policiamento? É o abrigo. Era para onde levar. Ele tinha 2 problemas graves. O abrigo e o laudo pericial. O Ministério Público, ele falava assim, eu não estou conseguindo punir as pessoas por maus tratos, porque não tem laudo pericial. O Instituto de Criminalística, ele não faz perícia de animais. Então, nós tínhamos esses 2 problemas sérios. Foi com isso que nós tentamos resolver o problema, fazendo a contratação de uma empresa especializada em medicina veterinária e que já fizesse também o abrigamento e a prestação dos primeiros socorros ao animal. A partir de agora, o que nós estamos fazendo é o segundo momento. Nós estamos incentivando campanhas de adoção responsável, guarda responsável e adoção responsável. Então, a gente trabalha, de um lado, do policiamento, e, do outro lado, a gente trabalha com educação, com princípios de guarda responsável, com adoção responsável, para tentar incutir na sociedade que, se ela vai ter um animal, que ela tenha esse animal, que ela mantenha a saúde desse animal, que ela mantenha ele em boas condições, que ela não o abandone quando ela for viajar, que ela não o abandone nas festas de final de ano, qualquer coisa assim. Que é uma responsabilidade, é uma vida. Então, a gente está começando a trabalhar essas questões com as pessoas, ensinando elas que, em vez de comprar um animal de raça, adota um animal que tá nos abrigos, adota um animal que está nos CCZs, adota um dos animais que nós estamos colocando para disposição a partir do perdimento judicial. Então, a gente está trabalhando com CCZs, conversando bastante, como uma forma de amenizar o trabalho deles e que eles possam focar mais nas questões de doenças mesmo. Porque nós temos algumas doenças hoje, leishmaniose, que estão voltando, e voltando com força. Leishmaniose tem causado muitos problemas lá no sudoeste do estado de São Paulo. E outros estados também a gente tem ouvido bastante isso. Então, quer dizer, a vigilância sanitária, ela tem vários problemas aí de doenças tropicais, então, que ela tem que se atentar também. Então, a gente está conseguindo, eles estão vendo muito bem isso, porque nós estamos conseguindo aliviar o trabalho deles, fortalecer as adoções, fortalecer as campanhas de adoção. Nas campanhas de adoção, nós temos tido um feedback muito bom das pessoas, elas têm participado, têm adotado os cachorros, os cães, os gatos. Então, quer dizer, tem sido uma atividade bem exitosa e uma coisa muito boa para a Polícia Militar. Porque a Polícia Militar tem sido vista realmente como um órgão que está se colocando à disposição da sociedade, dos anseios da sociedade, para resolver os seus problemas. Isso é uma visão nova de policiamento comunitário, né? Então, vamos tentando trabalhar nessas questões. Agradecemos, primeiramente, aos palestrantes pelas excelentes apresentações, né? Pela participação de todos. Antes de encerrar e passar aí os certificados, só 2 rápidos avisos, né? Agora teremos um intervalo de meia hora, mas às 18 horas, aqui mesmo nesse auditório master, teremos uma palestra master internacional. Estou traduzindo literalmente aqui, que vai ser gerenciamento, planejamento e liderança do policial trabalhando
pela ONU em áreas de conflito. Vai ser ministrada pelo comissário Luiz Carrilho, da ONU. Tá? Vai começar às 18 horas. Convidamos a todos, não teremos essa meia hora, mas convidamos a todos para permanecer para essa apresentação internacional. E aí agradecemos mais uma vez. Para encerrar aqui o nosso ato, vamos passar aos 3 palestrantes os certificados de participação no nosso evento. Agradecemos mais uma vez a todos.